Hoje à noite, nós queremos falar rapidamente sobre algo que meu desejo para você, que queima no seu coração. Paixão por Jesus e compaixão pelas almas perdidas. Quem aqui tem amigos que não conhecem Jesus ainda? Faz assim com a sua mão. Olha só, quase todos de nós, eu acho que quase todos. Temos amigos, talvez até família, que não conhece Jesus intimamente ainda. E Deus está levantando essa geração, você e eu, nós que estamos aqui nessa sala, para sermos missionários verdadeiros, para alcançar esses amigos, essas famílias, esses familiares que não conhecem Jesus ainda. Hoje à noite, quero falar rapidamente sobre duas versões do Evangelho, duas versões. E eu fiquei assim orando, pensando, Deus, como é que eu posso explicar melhor essas duas versões do Evangelho? E Deus assim, nos trouxe a lembrança, né? O desastre do Titanic. Quem é que ouviu falar ou já assistiu o filme do Titanic aqui? Só os mais velhos, né? Os mais novos nem... O que é isso, Titanic? Leonardo DiCaprio, quem é esse exato? Mas, o que? Peraí. Mas existe, né, um filme antigo aí que relata esse acontecimento, essa tragédia, mas, na verdade, eles omitiram muitos fatos desse filme. E hoje eu quero te falar rapidamente sobre alguns fatos que você não sabia ainda. Mas antes, vamos lembrar do que aconteceu no Titanic. Em 1912, dia 15 de abril, o maior navio do mundo, um navio inafundável. Eles falavam que esse navio, nem Deus poderia afundar esse navio. Na verdade, era o maior objeto construído por seres humanos até então, até 1912. E era um navio inafundável. Embarcaram 2.240 pessoas nesse enorme navio inafundável. Mas você já conhece a história que dia 15 de abril teve aquele impacto, né, com o iceberg. E interessante que aconteceu, né, duas tragédias. A primeira, claro, que foi o impacto do navio com o iceberg e começou a afundar esse grande navio. Mas aconteceu também outra tragédia. Deixa eu explicar. Tinham botes salva-vidas, só que não tinham o suficiente. Agora, o interessante, mesmo não tendo o suficiente, 1 hora após o impacto com o iceberg, eles desceram o primeiro bote salva-vida. E o interessante é que a capacidade desse bote salva-vida era 70 pessoas. Só que somente 28 apenas entraram nesse bote salva-vidas. Somente 28. Lembra que a capacidade era de 70. Mas somente 28 embarcaram. Os demais ficaram assim, de boa, não. Estamos aqui no Titanic. É o maior navio do mundo, inafundável. Nem Deus consegue afundar esse barco, diziam eles. Eles ficavam assim de boa, na festa, e sem querer saber de qualquer perigo. Aí desceram o segundo bote salva-vidas, e somente 36 pessoas embarcaram. Desceram o terceiro bote, e somente 12 pessoas embarcaram nesse bote salva-vidas. Mas aí a situação piorou, e eles estavam enxergando agora que realmente o navio ia afundar. Então, rapidamente, eles lotavam demais os botes e desciam, mas muitas pessoas não conseguiram um bote. Agora, eles relatam, né, os sobreviventes, que, na verdade, naquela noite, 1.500 pessoas morreram naquelas águas geladas. Mas os que sobreviveram, eles relatam que naquela noite existia um homem, o nome dele era John Harper. E ele fez algo muito incrível, porque até então estamos vendo uma versão
do evangelho, né, uma versão, um exemplo do cristianismo, uma versão muito fraca, porque o que foi que aconteceu? Os botes entravam na água e eles remavam para longe do navio, e o navio agora já estava afundando, e as pessoas já desesperadas, eles pulavam do navio para a água, tentando se resgatar, se agarrar numa madeira para não afundar. E eles gritavam, chamando os outros barcos, os botes, que estavam mais ou menos perto. Mas os botes não voltavam para resgatar as pessoas na água. Por quê? Porque as pessoas no bote, eles estavam já até com medo de se eu voltar para resgatar mais pessoas, tinha tantas pessoas nadando que talvez iam afundar o bote. Então, para assegurar a sua própria salvação, eles mantevam assim meio longe, para não correr o risco de morrer também. E essa foi a segunda tragédia. Tantos barcos poderiam ter voltado para resgatar mais pessoas, mas eles ficaram longe, ignorando os gritos de socorro das pessoas, literalmente morrendo, se afogando na sua frente. E hoje em dia, nós vemos a mesma coisa, não é verdade? Esses botes com pessoas salvas, né? Cristãos hoje, com essa versão medrosa, egoísta do evangelho. Eu sou salvo, eu já entreguei minha vida a Jesus, se eu morrer, eu vou para o céu, então eu sou salvo, eu estou de boa na lagoa. Mas, de repente, pessoas estão gritando por socorro, e essa versão do evangelho, as pessoas ignoram os gritos, e pensam, não, eu não quero trabalhar, eu não quero me acomodar para salvar mais pessoas. Mas eu fiquei pensando, não, precisa existir uma outra versão do evangelho, precisa existir uma versão autêntica, uma versão original dentro dessa história toda. E aí que aparece o John Harper. O John Harper, ele era um pregador, era um cristão escocês, ele tinha uma filha de 4 anos de idade. E a história relata que, na hora que o navio teve aquele impacto com o iceberg, ele pegou a sua filha de 4 anos de idade e levou ela para o bote, e ele viu que as pessoas não estavam acordando para o perigo. Então, ele entregou a filha dele para os que estavam naquele bote, e ele diz a história que ele abraçou a filha dela muitas vezes, beijou ela, e assim, até falou, minha filha, Anne, eu te amo, mas eu preciso salvar outras pessoas. Então, eu te amo, mas fique aqui com essas pessoas. E ele, então, voltou. E a história diz que ele ficou batendo e gritando, igual um louco, assim, nas cabines. Gente, o navio vai afundar. Entre agora no barco salva-vidas, por favor, pela sua vida, pela sua salvação. E na medida que o barco foi afundando, as pessoas começaram a realmente entrar nos botes, e ele viu que não ia ter mais lugar para ele, não ia ter mais vaga para ele. Então, ele ficava dando a vaga dele para outras pessoas. Quando o navio realmente afundou, ele pulou na água, e diz a história que esse homem, John Harper, ele ficava nadando para uma pessoa para outra, gritando agora outra coisa, assim, você conhece Jesus? Não, entrega a vida a Jesus agora. E ele nadava para outra pessoa, você conhece Jesus? Entrega a vida a Jesus. E um ano depois dessa tragédia, os sobreviventes, eles reuniram para contar suas histórias, os seus relatos e tal. Um ano depois dessa tragédia, os sobreviventes, eles se reuniram, e a primeira pessoa para ficar em pé, para contar a sua história, era um jovem rapaz, o nome dele é William Jr. Mellows. William John Mellows, ele tinha 19 anos de idade. E ele ficou em pé, ele falou assim, naquela noite, eu estava na água, quase para morrer, me agarrando num pedaço de madeira para não afundar. E, de repente, do nada, a correnteza trouxe um homem, e ele me perguntou, você já conhece Jesus? E o William falou assim, honestamente, não, eu não posso dizer que eu conheço ele.
Aí esse homem, que era o John Harper, ele falou assim, então entrega a sua vida a Jesus agora. E a correnteza puxou o John para longe. E aí depois, ele voltou nadando. Você já conhece agora Jesus? E o John falou, não conheço Jesus. Ele falou, entrega a sua vida a Jesus agora. E foi a última vez que o William enxergou o John. Então, naquela hora, diz o William, naquela hora, eu fiz a decisão mais importante da minha vida. E antes de eu achava que eu ia morrer. E eu entreguei completamente a minha vida a Jesus. Logo depois, um barco, o único barco que voltou para salvar as pessoas, pegou o William e resgatou o William John Mellers. Um ano depois, ele está aqui contando essa história. Ele falou assim, naquela noite, eu fui salvo 2 vezes. A primeira vez foi pela vida eterna. E a segunda vez foi assim fisicamente. Ele falou, eu fui o último convertido do John Harper. No John Harper, sim, eu vejo a versão original do Evangelho. Eu vejo uma versão que nós precisamos viver de acordo com essa versão verdadeira, original do Evangelho. Nós não somos daqueles que ficam no barco remando para longe dos gritos, não. Nós somos daqueles desesperados pela salvação dos nossos amigos, pela salvação da nossa esfera de influência, dos nossos colegas na escola, na faculdade, no trabalho. Nós somos daqueles que têm compaixão pelas almas perdidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu já declaro isso sobre a sua vida, que você possa ser cheio desse amor pelas pessoas, o amor verdadeiro, que realmente vai causar esse desespero pelo avivamento verdadeiro que vem através de compaixão pelas almas de verdade. Agora, essa versão, sim, trará avivamento de verdade. E nós estamos vivendo avivamento em São Paulo. Olha só aqui, tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas que são aqui, são missionários, que logo, logo veremos esse número aqui dobrar, triplicar e assim por diante. E imagina esse exército que está aqui diante de mim. Esse exército. Eu falava isso 5 anos atrás, quando chegando em São Paulo, a Nicole lembra disso, que eu falei assim, imagina 300 pessoas, 300 jovens invadindo bares, invadindo prisões, invadindo lugares onde existe um espírito de depravacidade. A gente entra lá e totalmente invade aquela atmosfera com o amor de Cristo. A gente invade lá realmente gritando com todo o amor que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador, e é o único que consegue nos salvar. Imagina o que Deus pode fazer através de nós aqui. Agora, você pode falar assim, não, mas aí, isso daí é assim, só uma história, não é bíblico mesmo assim, esse desejo de ter paixão por almas. Claro que é bíblico. Vamos ler aqui alguns versículos, só para você ver. Eu nem vou explicar, porque é muito óbvio. Olha só, Mateus 4:19. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei o quê? Pescadores de homens. É um mandamento, sigam-me, e eu os farei, sim, pescadores de homens. Em Mateus 9:36, fala assim, ao ver as multidões, isso é Jesus, teve o quê? Compaixão. Ele teve compaixão. Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Quando foi a última vez que você teve compaixão pelas almas perdidas ao seu redor? Quando foi a última vez que você literalmente chorou por alguém que não conhece Jesus ainda? Quando foi a última vez que você gastou horas em oração orando por uma alma? Gente, quanto é que vale uma alma? Qual é o valor de uma alma? Quando foi a última vez que você teve compaixão pelas almas perdidas ao seu redor? Mateus 10:7, por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Mateus 28:19, é o versículo que nós mais citamos aqui na Paz Church. E foram as últimas palavras de Jesus depois da ressurreição dele. Antes dele ascender para o céu, ele falou isso aqui, portanto vão e façam o quê? Discípulos
de todas as nações. Marcos 16, 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É muito claro, não tem nem como duvidar. É um mandamento, é o bíblico. Agora, quando você ama alguém, você faz de tudo para agradar aquela pessoa. Quando você ama Jesus, você faz de tudo para obedecer, para agradar Jesus. Em Lucas 14, 23, então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Olha só o desejo de Deus, Ele quer encher a casa de Deus. Lucas 15, 10, fala assim: eu lhes digo, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se Deus está festejando, se alegrando, se os anjos estão fazendo festa, quanto mais nós podemos realmente entrar em festa por uma salvação de apenas uma só alma. Amém, queridos? Olha só, João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem aqui ama Jesus? Quem aqui ama o seu Deus e Criador do universo? Faz assim, bem ousadamente com a sua mão. Olha só. Você ama a Deus, então vocês vão obedecer. Nós obedeceremos os seus mandamentos que acabamos de ler. Ide, pregai o evangelho, façam discípulos das nações. Está aqui em preto e branco. Obviamente é para nós. Obviamente é para o corpo de Cristo pregar o evangelho com ousadia e com coragem em nome de Jesus. Agora, temos que ser realmente incendiados com isso. Temos que, aonde fomos, assim, com essa paixão e alegria do Senhor. E é interessante que quando eu estou, por exemplo, na praia, ou na pista de skate, quando eu estou em outro, assim, qualquer lugar onde estiver, e alguém me pergunta: mas você é cristão? É tipo tentando zoar, né? Você é cristão? Eu falo assim: claro. Você não é não, cara? Como assim? Assim? Mas, rapaz, é a melhor coisa do mundo, como assim? E a pessoa fica assim: uau, ele não tem vergonha do evangelho, ele tem até orgulho de ser filho de Deus. Aí o negócio muda. E temos que, assim, estar sempre orando e realmente acreditando em fé pela salvação das pessoas. Eu lembro, eu tinha 18 anos de idade e eu estava orando para um amigo meu, Daniel. Ele estava bem afastado de Deus e eu orava por ele. Eu lembro na noite que ele voltou para Jesus. Cara, eu fiquei tão feliz. Eu saí de lá literalmente gritando, igual um louco no meio da rua lá, gritando e chorando. E eu chorava. Obrigado, Jesus, obrigado pela vida dele, pela salvação dele. Temos que ter esse fogo assim queimando no nosso coração. Que não existe outra opção. Não, você não vai para o inferno de jeito nenhum. Eu vou orar, eu vou interceder, eu vou atrás de você, até você me acompanhar para o céu, gente. É essa atitude que nós temos que ter, gente, mais e mais e mais. E essa paixão vai crescendo. Eu lembro que uma vez eu estava no avião. Eu tinha, acho que 17 anos de idade. Eu estava no avião, eu sentei perto de um homem, já mais idoso, e eu comecei a falar, né, de missões e tal, que ele já era cristão, aparentemente, né, e eu falava e tal, cara, eu moro em Brasil, e naquela época eu morava lá em Santarém, cara, eu moro tal, e a gente sobe e desce os rios lá, e a gente evangeliza os ribeirinhos, e eu contava e tal, das salvações, do crescimento da igreja lá e tal. Cara, ele ficou tão empolgado, que de repente, sem me avisar, ele pegou um checkbook dele, que hoje seria Pix, mas naquela época é cheque ainda, e ele começou a escrever, e aí ele falou assim, qual o nome que eu coloco aqui nesse cheque? Eu falei assim, como assim? Não, eu fiquei tão animado que eu quero abençoar, eu quero fazer parte desse ministério, eu quero abençoar financeiramente. E eu falei assim, não, mas não precisa não, mas eu quero fazer parte dessa grande missão. E ele queria colocar meu nome. Não coloque meu nome. Coloque lá da Paz, né, Projeto Amazônia e tal. Ele ofertou uma oferta enorme para abençoar a missão lá em Santarém. E foi interessante que a família dele depois me ligou. Cara, o nome dele é Craig. O Craig estava muito
afastado, mas hoje ele está incendiado. Muito obrigado pelo seu testemunho. Fala, cara, eu só estava transbordando aquilo que eu estava vivendo. Você transborda essa paixão pelas pessoas. Você transborda esse amor com as pessoas. Quando você está no ônibus, no metrô, na sua faculdade, você transborda essa alegria do Senhor aonde você estiver. Eu falei da pista de skate aqui. Eu conheci 2 homens fantásticos aqui na pista de skate, que a gente morava bem aqui do lado da igreja, e a gente ia bem aqui nessa pista de skate, e lá eu conheci 2 rapazes incríveis, que eu quero até chamar aqui rapidinho, o Arthur e o Thiago. Vem cá rapidinho, gente, aplaude bem forte o Arthur e o Thiago. E ainda agora, pouco tempo atrás, eu falei, cara, você não queria compartilhar rapidinho, assim, algumas dicas de como evangelizar na prática, né? Como é que você evangeliza, ou algum testemunho seu? Então, rapidamente, só conte algumas dicas aí para nos encorajar. Amém. Nossa, é uma honra, é um grande prazer estar aqui. E glória a Deus pela vida do pastor Isaías. Hoje, o meu testemunho que eu gostaria de compartilhar é sobre Jesus nas ruas. É um movimento de evangelismo e, graças a esse movimento, eu agradeço muito a Deus, eu posso estar nessa família aqui. E graças ao pastor Isaías que a gente encontrou lá, foi simplesmente impressionante. Quando a gente conversou, eu falei, nossa, ele veio aqui, ele nos trouxe aqui na igreja, mostrou tudo e logo a gente se apaixonou e falou assim, glória a Deus. É algo que eu vinha meditando e eu acho impressionante para o evangelismo, e o pastor já mencionou aqui, é o amor. O amor, ele é essencial, né? Quando nós saímos para evangelizar, eu acho que a primeira dica é o amor. O amor, ele é incrível para evangelismo. Segunda coisa que é importantíssimo para evangelizar é não pensar 2 vezes. Toda vez que você está ali, o Senhor fala algo para você sobre uma pessoa ali, vai lá e fala com ela ali. Se você pensar 2 vezes, se você pensar demais, você não vai. Você fica parado. E aí me lembro que a palavra de Deus diz, né, que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, se você ama aquela vida, você vai pegar a segunda dica facilmente. Né? A terceira dica é que o evangelismo, ele não é um momento, mas o evangelismo é um lifestyle. Isso é o mais importante. É você, a cada dia, você amar as pessoas e estar disposto a pregar o evangelho para elas. Hoje, o meu maior testemunho é fazer parte dessa família, graças ao Ministério Evangelismo Jesus nas Ruas. Obrigado. Obrigado, Arthur. Tiagão, fala aí. Boa noite, Diflen. Beleza, galera? Sem combinar, mas combinando pelo Espírito Santo, o pastor Isaías deu esse desafio para a gente compartilhar algumas dicas rápidas de evangelismo com vocês. E aí o Arthur quase falou todas as minhas dicas, a gente nem conversou, mas amém. 2 dicas muito rápidas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira, ele mesmo falou, que é o amor. E quando a gente decide amar com o amor de Jesus as vidas, a gente já está transbordando essa atmosfera para as pessoas ao nosso redor. E João 13:35, que é o meu versículo do ano, Jesus fala justamente isso, para nós amarmos, que as pessoas vão nos reconhecer quando nós verdadeiramente amarmos eles, essas pessoas, todos ao nosso redor. Assim nós seremos reconhecidos como discípulos. E a segunda dica, muito parecido com o que ele falou, que eu queria compartilhar, é: carregue a presença do Espírito Santo. E quanto mais a gente anda com o Espírito Santo o tempo todo, ele dá as dicas. Vai por ali, vai por aqui, fala com essa pessoa, fala com aquela pessoa. E eu queria, só para finalizar, contar um testemunho que eu vivi essa semana no meu serviço. Graças a Jesus, eu tenho muita liberdade para falar de Jesus no meu trabalho e evangelizar lá. E aí eu trabalho mais ou menos 1 ano no meu serviço e eu atendo uma cliente desde que eu entrei, ou seja, 1 ano. E eu atendo essa pessoa 1 vez por mês. E aí essa pessoa estava lá, tudo mais, eu atendo essa pessoa 1 vez por mês, tudo mais. E aí, há cerca de mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, eu vinha conversando com essa pessoa e tudo mais, eu vi que essa pessoa estava um pouco mais chateada, mais triste, mais cabisbaixa, assim.
Eu falei, o que aconteceu? Essa pessoa falou, eu perdi meu emprego, as coisas estão difíceis dentro de casa e tudo mais. Eu falei, poxa, que triste, beleza. E aí, no mês passado, essa pessoa foi no meu serviço, e aí eu conversei com ela face a face, beleza, terminei o atendimento dela, fiz o que eu precisava fazer, e aí, que nem o pastor Giovanni sempre fala, me subiu uma ira santa, assim, eu falei, essa pessoa não vai ficar desse jeito. E aí eu chamei ela lá atrás e eu falei, você crê que o Espírito Santo pode, nos próximos 30 dias, abrir uma porta de emprego para você? Aí a pessoa meio tipo, eu creio. Eu falei, você crê? Ela falou, eu creio. Ela estava com um bolo de currículos, aí eu falei, dá aqui esse bolo de currículos. Aí ela fez assim, aí eu coloquei a minha mão assim em cima, e ela colocou a mão em cima dela. Aí eu falei, eu posso orar por você? Ela falou, pode. Aí eu comecei a orar assim pela vida dela, eu falei, Espírito Santo, na tua autoridade, eu libero uma palavra de fé, que nos próximos 30 dias essa pessoa vai ter a porta de emprego que ela está buscando. Por causa que eu lembrei muito da pregação do pastor Eibe, que ele falou sobre o poder das palavras. Resumindo, o que aconteceu essa semana, fui conversar com essa pessoa, ela estava super contente, super feliz, aí eu fiz o atendimento dela e eu falei, e aí, tá empregada? Ela falou, estou empregada. Aí ela falou assim, deu 7 dias que você orou por mim, apareceu uma oportunidade de emprego. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, ame as pessoas. Segundo lugar, seja cheio do Espírito Santo. Uau, muito obrigado, Thiago, obrigado, Arthur, tamo junto. Isso mesmo, gente, olha, eu não combinei assim o que eles iam falar, mas isso encaixou perfeitamente com a palavra, porque ele falou uma coisa que é tão essencial, é fome da presença de Deus. Diga isso, fome, agora fala mais alto, fome. Gente, é fome, lá no Pará é brocado, eu tô brocado. Cara, é fome, você acorda, você só pensa na presença de Deus, é fome, eu preciso da sua presença, Deus, na minha vida, precisa queimar no seu coração essa fome. Eu lembro de uma história do Charles Finney, um grande avivalista, e foi marcado pela fome da presença de Deus. Ele tinha tanta fome que a história fala que ele saía para orar por horas e horas no meio do mato, clamando a Deus. E ele falou que uma vez, depois de algumas horas em oração intensa, ele teve uma experiência, um encontro tão forte com Deus que mudou a vida dele toda. Ele até falou assim, o Espírito Santo desceu sobre mim de tal maneira, olha só, o Espírito Santo desceu sobre mim, que parecia passar por mim, pelo corpo e a alma. Eu podia sentir a impressão como uma onda de eletricidade. Quem aqui já teve uma experiência igual a essa, gente? É muito, muito incrível. Passando por mim, na verdade, parecia virem ondas de amor líquido, pois eu não conseguia expressá-la de outra forma. Parecia o sopro de Deus. Lembro que parecia me abanar como asas imensas. Nenhuma palavra poderia expressar o amor maravilhoso que se espalhou no meu coração. Depois desse encontro com Deus, com o Espírito Santo, ele começou a pregar, ele pregava, e é interessante que ele ia para algum lugar, ele alugava algum auditório, alguma coisa, e ele ficava o dia todo distribuindo panfletinhos, convites para participar do culto naquela noite. E ele falava que na primeira noite quase não via ninguém, talvez 20 pessoas, mas aí no dia seguinte, coisas sobrenaturais começavam a acontecer. E na outra noite, vinham mais 200 pessoas. Aí no outro dia, mais milagres. Aí na terceira noite, a cidade toda quase ia e lotava o auditório e muitas salvações. Mas é impressionante ouvir o que Deus fazia quando ele tomava aquele passo de fé de pregar o Evangelho. Ele falou que coisas assim que ele não pode explicar
começaram a acontecer. Por exemplo, ele falou que numa das noites, ele chegou numa cidade, pregou a primeira noite, quase não veio ninguém, mas no outro dia, lá numa escola, de repente, do nada, no meio da sala de aula, do nada, uma adolescente começou a chorar, no meio da sala, chorando. E a professora falou assim, o que foi? Ela falou assim, eu tenho medo de perder a minha alma. Aí, de repente, do nada, um outro adolescente começou a chorar. Ele falou assim, eu tenho medo do inferno. E ele lá chorando. E aí outro, chorando, sem nenhuma explicação. Tantas pessoas chorando que a professora não sabia o que fazer. Ela saiu da sala para poder chamar o diretor. Quando ela saiu da sala, lá no corredor, ela viu outras professoras também saindo das suas salas com a mesma coisa acontecendo nas suas salas. O diretor falou assim, cara, temos que chamar o Charles Finney. O Charles Finney veio, pregou lá abertamente para a escola toda e diz a história que todos converteram naquele dia, gente. Uma coisa incrível. Eu oro e eu já declaro que a mesma coisa vai acontecer na sua escola. Uma outra ocasião, ele entrou numa fábrica de algodão. Ele relata que, ao entrar, ele viu uma mulher rindo dele, ridicularizando a vida dele. Ele não respondeu, ele só ficou olhando para ela, orando intensamente, de voz baixa. Aí, do nada, ela parou e ela começou a tremer. E ela começou a chorar pela convicção do Espírito Santo. Depois desse choro tão alto, outros também, dessa fábrica, funcionários também começaram a chorar. E quase todos, dos 3.000 funcionários, estavam chorando. E aí o dono chamou o Charles, pregue a palavra, por favor. E diz a história que quase todos converteram daqueles 3.000 funcionários naquela fábrica de algodão. Deus, Ele quer fazer a mesma coisa e muito mais com a sua vida, em nome de Jesus. Quando você entrar num ambiente, na sua escola, no seu trabalho, Ele já vai fazer o trabalho no interior das pessoas. Você vai, no exterior, conversar, trabalhar e pregar, e Deus, Ele vai trabalhando também desde o interior da pessoa. Amém? Você quer essa mesma paixão, essa fome da presença de Deus na sua vida, gente? Transformação de almas, aonde você estiver, e realmente isso te leva para a salvação sobrenatural. Agora, não só o Charles Finney, mas também outros. A Kathryn Kuhlman também. A Kathryn Kuhlman, gente, diz a história que o que mais marcou o ministério dela era fome pela presença de Deus. Diga isso de novo, fome da presença de Deus. E Deus usou essa mulher poderosamente, avivamento puro. E ela falou uma coisa assim, eu não fui o primeiro, a primeira ou a única que Deus chamou, mas eu fui que respondi sim ao Senhor. E ela tinha 16 anos de idade, quando ela começou também a pregar, a evangelizar abertamente para as pessoas. Se Deus pode usar pessoas como esses, Ele também pode nos usar. Amém, queridos? Os morávios, eu nem vou entrar agora aqui do tempo, mas os morávios, gente, eles amavam Jesus tanto, eles tinham tanta compaixão pelas almas perdidas, que eles queriam alcançar os escravos. Para fazer isso, eles literalmente se vendiam como escravos para poder alcançar os escravos. Imagina isso, se vendendo para uma vida de escravidão para poder evangelizar os outros escravos. Feche os olhos. Deus nos inunda com essa compaixão pelas almas perdidas. Cada um aqui, Pai, nós queremos ser cheios desse amor, sabendo que uma vida nós temos e logo ela passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Nos enche, Pai, com essa compaixão pelas almas perdidas.